Boa noite, eu sou o Luiz Gustavo, estou aqui com o Fernando e com o Caio para apresentar o nosso projeto de projetos mecatrônicos de uma Smart House. A ideia do nosso projeto, ela se inicia com um sistema de abertura e fechamento de janelas via sensor sonoro, por meio de uma palma ou de um estalo, e via sensor de temperatura. Para tal, nós utilizamos o Arduino Uno, um Ethernet Shield da W5100, um cabo Ethernet RJ45, sensor sonoro FC04, sensor de temperatura TMP36, um LED de 5 volts representando o motor que acionaria a abertura e fechamento da janela, e resistores de 470 ohms. Então, com o programa funcionando, o projeto consistiria em um sensor sonoro recebendo a informação de se alguém bateu palma, e caso tenha batido, ele abre ou fecha a janela, de acordo se a janela estiver fechada, ele abre, se estiver aberta, ele fecha. Feito isso, independente se ele abriu ou fechou a janela, é analisado o sensor de temperatura. Caso a temperatura esteja abaixo de 20 graus, o sensor manda um comando para verificar se a janela está aberta ou fechada. E caso esteja aberta, ela fecha. Caso a janela já esteja fechada ou a temperatura seja maior que 20 graus, o programa segue para conferir e integrar com internet, com um site de previsão do tempo, no qual ele olha se a previsão do tempo diz que para essa hora está previsto chuva. Caso esteja previsto, ele novamente verifica se a janela está aberta e caso esteja, ele fecha. Se não estiver aberta ou se a previsão não disser chuva, ele volta ao início e segue esperando algum comando de palma, temperatura ou previsão do tempo. Agora a gente vai falar sobre o planejamento. O planejamento ele consiste em utilizar o software do MS Project. A gente fez uma alimentação do MS Project usando a reunião inicial do grupo, a definição do escopo do projeto, o planejamento inicial, que consistiu no mesmo planejamento final, porém ainda sem as alterações devidas dentro do projeto. Fizemos a análise crítica do projeto, ACP, utilizamos o Trello para alimentar a metodologia Scrum, fizemos o desenvolvimento do protótipo, o teste e a finalização do protótipo. Na análise crítica dos projetos, nós alimentamos o ACP, colocando as especificidades do componente do Arduino, todos os resistores, nós alimentamos o Scrum também com o Trello, onde a gente fazia a compra de equipamentos, onde a gente realizava os testes, onde a gente abordou também problemas e avarias no sensor de som, acabamos realizando todas as entradas e informações de saída, e onde está tabulado todos os erros que podem ser acompanhados no futuro por quem for utilizar o nosso projeto. A nossa metodologia, nós utilizamos um sensor sonoro, ele aciona um motor para abertura ou fechamento de uma janela. A janela a gente especificou como um LED, porque nós não tínhamos uma janela para fazer a abertura e fechamento físico. Utilizamos o cloud do próprio Arduino para conexão com a internet, assim nós conectamos uma Ethernet Shield 5100. Utilizamos um endereço IP próprio do IPv4 do roteador da residência para a criação do site próprio, onde ele pode coletar em sites de previsão do tempo os dados de temperatura e de umidade. Em caso de chuva, ele aciona o fechamento do LED. E nos possíveis avanços, nós podemos também utilizar a nuvem para o acionamento automático baseado no histórico, fazendo uma comunicação online para o acionamento remoto, e também se tem para projetos futuros uma expansão para outras partes da casa, que podemos utilizar TV, luz, fechamento de portões, abertura de portões, e o uso do sensor de umidade para fechamento da janela em caso de chuva.
É importante também salientar que, quando se trata de um projeto no início em fase de testes, não é recomendado que já se instale ele na própria casa para testar numa janela. Daí o uso do LED. Com relação à programação, foram feitas várias etapas e testes, começando com o sensor TMP36, o sensor de temperatura. Nós testamos ele junto com a Internet Shield do Arduino, e assim conseguimos, com o IP da residência, conseguimos criar um site próprio do IP, e conseguimos achar o valor descrito pela temperatura do sensor de temperatura na temperatura ambiente. Então, feito isso, nos focamos no sensor de som FC04, que, nesse caso, fizemos vários testes até chegar ao final. Primeiramente, fizemos uns testes com o funcionamento do sensor de som, funcionamento do sensor de som ligado ao LED, para identificar se ele apaga quando há uma batida de palma. Terceira etapa foi o funcionamento do sensor de LED com som, junto com Internet Shield para aparecer a detecção de som no IP, nosso próprio IP. E no final do nosso projeto, nós usamos o sensor de som junto com o código do sensor de som, junto com o sensor de temperatura, e projetamos os dois sensores ao mesmo tempo no Protobolt. Perdão, tem que reiniciar o vídeo aí. Aí, desculpe. Nós fizemos o primeiro teste testando para ver o funcionamento dos LEDs, utilizando um código do Arduino. Nesse segundo vídeo, nós já estamos integrando o Arduino na Ethernet Shield, onde nós podemos conectar um cabo RJ45, o qual ainda não foi conectado, mas rodamos o programa tanto com o sensor, com o LED, e ainda iríamos fazer um terceiro teste utilizando o sensor TMP, que é esse aí que se encontra aí, para fazer a realização dos testes. Os primeiros testes nós estávamos vendo se o sensor sonoro FC04 estava funcionando. Eu tentei fazer aí a aferição de som para ver se ele estava captando certinho. E nós podemos perceber que no início ele teve um pouquinho de avaria, como vai ser feito agora. No último teste nós realizamos o... Pode dar uma pausa ali na última parte. Aí. Isso. No último teste, eu realizei uma alteração no potenciômetro do FC04, onde a luz estava piscando com dificuldade, e aí assim que nós instalamos os dedos, a operação deu certo, sem nenhum tipo de erros futuros. Como resultado final, nós vamos estar inserindo um link para a aula que nós nos baseamos para fazer a pinagem e a programação do Arduino, e também vai estar aí no último slide essa videoaula gravada com as explicações feitas no YouTube. Obrigado. Por fim, também é importante mostrar um pouco do potencial do crescimento do projeto, pois, como primeiro grande fator, o uso de materiais como o Arduino, como a Ethernet Shield, faz com que o projeto inteiro tenha um baixo custo de material de instalação. E são materiais que, com simples programações, é possível obter outros acionamentos sobre o mesmo objeto, como é o caso do acionamento via previsão do tempo. Poderiam haver conexões até mesmo por Bluetooth ou aplicativo para que a pessoa consiga acionar a janela para tanto abrir quanto fechar de fora de casa. Então, pela vontade, simplesmente porque quer fechar a janela. É possível acionar outros objetos de maneira similar.
como, por exemplo, ligar ou desligar uma televisão, né? Principalmente equipamentos elétricos funcionam de maneira muito similar. O uso do sistema Bluetooth poderia servir para controlar outras coisas na casa, desde televisores, passando por luzes até todas as janelas. E também seria muito possível, com esse mesmo tipo de metodologia, outros tipos de sistema, como, por exemplo, o sistema de segurança, usando-se de um sensor de movimento e não de sensores sonoros ou de temperatura, para caso alguém entre na casa sem desativar o sistema via aplicativo, ou até mesmo detectores de fumaça no caso de incêndio, que poderiam automaticamente acionar os bombeiros ou a polícia. Talvez um outro possível desafio seria realmente a acionagem de máquinas de lavar roupa ou máquinas de lavar louça, e maior ainda, acionamento de um fogão ou um forno a gás. Tudo isso usando-se sempre desses mesmos materiais, apenas com o uso de poucos sensores a mais. Então, esse é o grande atrativo do projeto. Muito obrigado a todos pela atenção e uma boa noite.